Marcos 12, de 1 a 12, diz assim: a parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o deixaram e despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Que Deus nos abençoe através da sua palavra santa, que foi lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amados, a mensagem de hoje tem como título Oportunidades Perdidas. Nós estamos na série de mensagens Poderoso Deus, estamos refletindo sobre o Evangelho de Marcos, já estamos aí na etapa final do Evangelho de Marcos. Esse capítulo 12 se inicia com Jesus já em Jerusalém. Nós já vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós já vimos que o Senhor Jesus, ele ficava em Betânia, que fica bem próximo de Jerusalém. Todos os dias ele se deslocava de Jerusalém de Betânia para Jerusalém, e nós vimos que numa dessas caminhadas ele passou por uma figueira que não dava frutos, que só tinha folhas, e ele mandou que essa figueira se secasse, porque se não dava frutos para ele, então que não desse para ninguém. E agora nós entramos no capítulo 12, e ele na verdade continua essa história. O Senhor Jesus agora não vai falar de uma figueira, mas ele vai falar de uma videira, que é também um símbolo de agricultura, que é também uma figura, uma imagem bonita de agricultura. E eu quero informar você que Jesus falava isso se referindo às atividades do templo. Você viu nas semanas anteriores, nós vimos que Jesus tomou atitude no templo com aquela religiosidade economista, com aquela economicista, com aquela atividade que buscava lucro, que buscava vantagens pessoais. O Senhor Jesus condena essa atitude. Eles estavam utilizando o lugar que deveria ser o lugar para ganhar almas, que deveria ser um lugar para trazer pessoas para a presença de Deus, que deveria ser um lugar para anunciar a pessoas que ainda não conheciam o amor de Deus. O átrio dos gentios eles estavam usando para fazer comércio. Então o templo tinha perdido a sua função principal, que era de adorar a Deus e de
trazer a palavra àqueles que ainda não a conheciam. Pois bem, nesse tempo, segundo o historiador Flávio Joséfo, que viveu na segunda metade do século I, então ele teve a oportunidade, ele nasceu no ano, o Flávio Joséfo, ele nasceu no ano 37 ou 38 depois de Cristo. Então, logo depois da morte de Cristo, Cristo morreu por volta do ano 30, ele então no ano 38, Flávio Joséfo nasceu, e o templo, esse templo de Jerusalém, que havia sido reformado por Herodes, que era o templo onde Jesus estava, esse templo foi destruído só no ano 70. Então Flávio Joséfo era de origem judaica e ele conheceu o templo, e ele nos informa que no templo havia uma figura. Flávio Joséfo nos informa que no templo havia uma parreira de uvas entalhada em ouro. Então havia uma obra, digamos assim, artística muito bonita, que era uma videira, uma parreira de uvas. Pensa numa parreira de uvas, uma videira entalhada em ouro, e as pessoas, quando chegavam ali no templo, se maravilhavam com aquela obra, e isso os fazia pensar naquilo que Deus tinha para o seu povo. Deus é o lavrador e nós, o seu povo, somos a vinha. Nós somos a videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, né? Então nós aprendemos que Jesus estava falando sobre a atividade ali no templo, a atividade religiosa. O Senhor Jesus estava então falando que o povo de Israel havia perdido, estava desperdiçando a oportunidade de viver para Deus, de se relacionar estreitamente com Deus e de levar outras pessoas também à presença de Deus. Esse era o objetivo de Deus para Israel, que eles levassem Deus às nações, que eles vivessem piamente, santamente na presença de Deus, e que eles tivessem alegria na adoração ao Senhor. Mas tudo isso havia se perdido. Eles tiveram então uma oportunidade perdida. E infelizmente nós temos conhecimento de que eles nunca se recuperaram disso. Algumas oportunidades são perdidas para sempre. Algumas pessoas se afastam de Deus, se afastam da presença de Jesus. Algumas pessoas se perdem da presença de Jesus e nunca mais voltam. É um perigo muito grande, irmãos, se perder da presença de Jesus. É um perigo muito grande se distanciar de Jesus. Às vezes a gente meio que pensa assim: eu posso dar um passo para longe de Jesus. Eu posso dar outro passo para longe de Jesus. Isso é um perigo enorme, porque às vezes você dá um passo para longe de Jesus e você nunca mais consegue voltar. Foi assim que aconteceu com Israel. Eles deram um passo para longe de Deus e nunca mais conseguiram voltar, e se perderam completamente, e não conseguiram recuperar as suas oportunidades. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o Senhor Jesus está falando com eles, está falando com os líderes religiosos daquele tempo,
mas está falando também conosco, está falando também comigo e com você. E eu gostaria que você olhasse para essa parábola, porque parábola deve ser interpretada dessa forma. A gente deve olhar os personagens da parábola, as coisas da parábola e identificar qual é a relação com o mundo real. Então eu quero que você olhe para essa parábola e tente identificar quem são essas pessoas, de quem essa parábola está falando. E muito mais do que isso, eu gostaria que você se identificasse nessa parábola. Então vamos olhar aí para essa parábola no versículo 1. Versículo 1, ele tem muita informação, né? Então vamos todos juntos? Vamos lá? Depois entrou Muito bem, então nós vemos nesse versículo quem é esse homem que plantou a vinha? Deus. Então nós encontramos que Deus plantou a vinha, Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo. No princípio, criou Deus todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, e Ele foi criando todas as coisas que existem. O nosso Deus é o Criador, e se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem autoridade. Quem é que você conhece e que é criação de Deus? Quem você conhece que é criação de Deus? Quem? Quem está do seu lado? Quem está na frente? Quem está atrás? E quem está sentado no seu lugar? Também é criação de Deus. Eu sou criação de Deus. Se Ele me criou, Ele tem autoridade sobre mim. Se foi Ele quem criou a minha vida, se foi Ele quem me trouxe à existência, Ele tem total autoridade sobre mim. Ele pode dar ordens na minha vida, Ele pode mandar no que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Eu não sou dono do meu nariz. Amém, irmão? E você? Você é dono do seu nariz? Você é dono da sua vida? É você quem decide as suas coisas? Pois eu quero dizer para você, Deus criou você do jeito que você é, com o seu potencial, com as suas capacidades. Ele criou você e Ele tem autoridade total sobre a sua vida. É Ele quem decide quem vai acordar e quem não vai acordar. Nós ouvimos uma canção belíssima aqui na introdução do culto, e nessa canção nós vimos que quem bota ponto final na vida é Deus, e quem dá continuidade a ela também é Deus. É Ele quem decide a nossa história, é Ele quem decide a sua história. Eu estava esta semana pensando nessa situação toda de falta de oxigênio nos hospitais, e eu não sei se você pensa isso, mas o oxigênio, ele está disponível na atmosfera. A gente meio que não se toca que o ar que nós respiramos é Deus quem nos dá, e Ele nos dá até a capacidade de respirar esse ar.
Você já imaginou que coisa extraordinária que é o nosso organismo capaz de respirar? Pensar sobre isso ressignificou na minha cabeça um monte de coisas que a gente sempre falou no âmbito da igreja. Enquanto eu respirar, louvarei a ti. Não tem aquela música bonita? Então, enquanto eu respirar, a gente pensa assim, bom, quando parar de respirar é porque morreu. Não, agora a gente está vendo o quanto é difícil respirar. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E a gente olha para o fôlego hoje de outra maneira. Não basta ter o ar para respirar, é preciso ter a capacidade de respirar. Amado do Senhor, o seu fôlego é Deus quem deu. Ele dá a sua vida, Ele dá a você a bênção de poder respirar. Como é que eu vou dizer para Ele que eu sou dono da minha vida e que Ele não tem gerenciamento sobre a minha vida? É Ele quem gerencia, sim. E eu gostaria que você assumisse essa opinião. É Deus quem gerencia a sua vida, porque foi Ele quem criou você. Depois, ainda nesse verso 1, eu acho interessante a generosidade de Deus, a generosidade desse homem. Olha quanta coisa ele fez. Ele não pegou um terreno baldio e arrendou, né? Normalmente as pessoas fazem isso, pegam terra e arrenda muitas vezes um pasto, e a pessoa tem que ter os bois para colocar ali. A gente vê esse tipo de arrendamento, mas olha quanta coisa ele fez. Ele plantou a vinha. Vinha, irmãos, é aquela parreira de uvas. Imagine um campo bonito, todo fechadinho de uva, todo plantado, todo pronto para produzir. Ele plantou a vinha, cercou a vinha, ou seja, deu segurança, proteção. Ele traz a existência e dá segurança. Depois ele construiu um lagar. O lagar é um tanque onde os lavradores trazem as uvas depois de colhidas, colocam naquele tanque e fazem os procedimentos para produzir dali o suco de uva, o vinho, naquele tempo principalmente, através do pisoteamento da uva. Então, até o lagar ele construiu, edificou uma torre para que eles pudessem vigiar, até para poder olhar essas uvas, a hora que estava boa, a hora que não estava. E aí, depois que ele preparou tudo isso, ele arrendou a uns lavradores e se ausentou. E aí a gente pensa assim, poxa, então Deus se ausenta da gente? Ele criou tudo e se ausentou? Tem filósofo que disse isso por aí, que Deus está fora do mundo. Ele fez igual um relojoeiro, criou o mundo, deixou funcionando e se ausentou. Mas Ele não se ausentou de nós. Ele deixa que a gente tenha uma sensação de autonomia, de liberdade. Na verdade, Ele permite que nós tenhamos livre-arbítrio, de tomar as nossas decisões debaixo da vontade dEle. Então, Ele fez tudo isso e deu para que aquelas pessoas cuidassem. Muito bem. Verso 2. Pode ler, irmãos. No tempo da colheita, enviou o servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Esse verso 2 mostra para a gente que nós temos compromisso. Hoje, pela manhã, nós vimos sobre responsabilidades na pregação, que os ouvintes também têm responsabilidades em relação à pregação que acontece, de ter atenção, de ter um tempo de qualidade, de estar
bem preparado, descansado. Às vezes eu estou pregando e eu estou olhando aqui e vejo gente que eu tenho certeza que durante o dia fez um montão de coisas e que depois chegou aqui e que está cansado. Nós temos compromisso de chegar aqui bem, para podermos ter atenção, darmos um tempo de qualidade a Deus, para ouvirmos a sua pregação da melhor maneira. Nós vimos aí que nós temos responsabilidade nisso, mas Deus nos deu muitas atribuições, Ele nos deu muitas responsabilidades. Quando Ele nos entrega a vinha, quando Ele nos entrega o seu reino, olha que responsabilidade que Ele nos dá. Porque quando a gente olha a vinha, a gente deve pensar no reino de Deus. E o reino de Deus é entregue a nós para que a gente possa cultivar. É entregue a nós para que a gente faça produzir, para que a gente faça acontecer. Deus nos dá responsabilidades para expandir o seu reino. Deus nos dá responsabilidades para vivermos na presença dEle, para ganharmos almas para Ele, para fazermos o seu reino ser ampliado. Amado do Senhor, essa é uma grande responsabilidade que eu e você temos, de servir ao Senhor, de fazermos a sua obra. Uma certa ocasião eu estava conversando com um colega, um pastor, e ele estava me falando que na igreja dele havia um casal que frequentava há mais de um ano a igreja, e esse casal frequentava certinho, assim, todo o tempo. E aí, um dia ele marcou uma visita com aquele casal e foi lá à casa deles e conversou e ouviu sobre as suas coisas, como era a sua vida e tudo mais. E aí ele virou para aquele casal e disse assim: será que já não está na hora de a gente tratar para vocês se tornarem membros da igreja? E aí aquele casal foi e disse para ele assim: não, pastor, está muito bom do jeito que está. A gente ouve as mensagens, a gente canta o louvor, a gente ora, a gente recebe oração, a gente contribui, mas a gente não quer responsabilidade. Está muito bom assim, desse jeito. É o famoso ministério do canto. Fica encostado no canto e não faz nada pela obra. A coisa está acontecendo. Pois não é esse o objetivo de Deus para a minha vida nem para a sua vida. O objetivo de Deus para nós é que nós sejamos responsáveis por expandir o reino de Deus, por desenvolver o reino de Deus, por darmos andamento ao reino de Deus. Por isso que Ele entrega para a gente fazer o trabalho, por isso que Ele entrega para a gente fazer a obra. Quantas vezes a gente, quando chega no final do ano, aí vai compor diretoria, aí uma pessoa ou outra é procurada e diz assim: não, mas eu não quero fazer não, eu já estou satisfeito do jeito que eu estou. É disso que nós estamos falando. É levar o reino de Deus na flauta. O reino de Deus não é para ser levado na flauta. O reino de Deus é responsabilidade de todos nós. Todos nós fazemos essa obra e Deus espera isso de você. Ele te dá responsabilidade com o seu reino. Vamos lá ao verso 3. Os irmãos? Eles, porém, o agarraram, espancaram
Olha que maldade. Quem são esses? Quem são esses? São os lavradores maus. Contexto direto de Jesus que ele falava, os lavradores maus eram Israel, eram os descendentes de Israel, era o povo que estava ali no templo, era o povo da promessa, era o povo separado por Deus. Mas eu sempre gosto de olhar aqui e dizer: eu estou aqui. Porque muitas vezes então aquele povo maltratou o homem que veio. Por que o irmão Leandro agora há pouco leu um texto lá de Mateus 23, 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Quem são esses que foram apedrejados, que foram mortos? O texto diz, são os profetas, aqueles que foram enviados. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo isso, olha, eles agarraram, espancaram, despacharam vazio. Quantos profetas sofreram na mão do povo? Quantos líderes sofrem na mão do povo? Quantos ministros da graça de Deus sofrem na mão do povo? Quantas vezes nós fazemos homens e mulheres de Deus sofrerem? Pessoas que colocaram suas vidas nas mãos de Deus e que são maltratadas. A maldade aqui é exatamente o seguinte: eles tinham que pegar dos frutos, ficar com uma parte e a outra parte entregar para Deus. Não é isso aí? O que esse homem que apanhou foi buscar foi a parte de Deus. Você deve estar pensando em dízimo. Não é errado pensar nisso, porque Deus nos dá o todo pela sua generosidade, e uma parte a gente sabe que é dele e a gente devolve para ele, entrega para ele. Muito bem, mas não é só isso que ele está dizendo. Ele está dizendo fruto de amor, fruto de carinho. Por exemplo, você tem filho, uma parte do fruto, uma parte da vitalidade dele, ele usa para ele, para estudar, para se capacitar, para desenvolver a sua vida. Uma parte ele usa para ele, uma parte ele usa para os pais. Que parte é essa que ele usa para os pais? Abraço, beijinho, aquele carinho. Quando é criança, então, eu acho que é mais para o pai do que para ele. Depois ele vai crescendo e naturalmente vai diminuindo um pouco dos pais, e vai aumentando o que eles usam para eles. Mas os pais sentem falta. Amém, pais? Sente muita falta. Tem filho que não dedica a parte dos pais, fica com tudo para ele, toda a sua energia, toda a sua vitalidade. E aí tem a parte de mais quem? Tem a parte de Deus.
de amor a Deus, de dedicação a Ele, de carinho com Deus, de glorificar a Deus. Eu estava ali agora há pouco vivendo um dilema tremendo. O louvor estava bonito e eu estava cantando ali, plenos pulmões. Daqui a pouco eu pensei assim, eu tinha que dar uma economizada para pregar daqui a pouco. E aí eu fui e falei assim, economizar para quê? Eu vou entregar tudo mesmo, porque é para Deus. É esse amor, é essa alegria de estar na presença de Deus, é esse carinho com Deus, é esse fruto para Deus. E a gente fica guardando o nosso amor, o nosso carinho para nós mesmos, para algumas pessoas. A gente dá todo o nosso carinho, todo o nosso amor, mas a gente tem que dar carinho, amor, tempo, dedicação a Deus. Agora olha o verso, vamos 4, 5 e 6. Vamos direto, irmãos, vamos lá? Olha que paciência de Deus, olha quantas oportunidades, meu amado, quanta oportunidade Deus tem dado a você, quanta palavra, quanta gente que se aproxima de você e dá uma palavra de Deus, e dá uma palavra de encorajamento, e dá uma palavra para você refletir, para você se aproximar, para você chegar na presença de Deus. Deus dá muitas oportunidades para os lavradores se arrependerem. Deus dá muitas oportunidades para você se arrepender. Ele dá muitas oportunidades para você se chegar para perto dele, para você se chegar para a presença dele. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Aproveite esta oportunidade que Deus está dando a você hoje. Porque, amados, nós estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra do nosso Deus e Ele está dando oportunidade de aproximação com Ele. Ele está dizendo para você nessa noite, meu filho, você que deu um passo para longe de mim, volta. Você que deu 2 passos para longe de mim, volta, porque eu quero você aqui pertinho na minha presença, como nós cantamos agora há pouco. Como que eu posso ficar? Não posso viver longe do seu abraço, longe do seu afago, longe do seu amor. O Senhor está dizendo para você nessa noite que você deve se reaproximar dEle, que você deve chegar mais para perto dEle, que você deve investir mais coração em Deus. Nesta noite, Ele está aqui. Ele mandou o seu servo aqui, e ele diz assim: me dá o meu fruto, me dá o meu fruto de amor, me dá o meu fruto de carinho, me dá o meu fruto de abraço, me dá o meu fruto de chamego. Deus te chama nesta noite. Ele estende os seus braços, abre os seus braços para te receber mais perto, dentro do seu abraço.
Eu gostaria que você não fizesse como aqueles religiosos, que no final do texto nós podemos ver que, ao invés de darem a Jesus quebrantamento, eles dão a Jesus endurecimento. Feche seus olhos nesse momento e se quebranta diante de Deus. Talvez o seu coração esteja duro, endurecido. Mas nesse momento, derrama o seu coração diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu me aproximo de Ti. Senhor, eu entrego a Ti todo o meu amor. Senhor, eu quero ser abraçado pelo Senhor nessa noite. Eu quero viver guardado, protegido, cuidado pelo Teu amor. Me coloco em Tuas mãos nesse momento. Me coloco em Teus braços neste momento.